noite, graça e paz, Senhor Jesus. Continuemos a nossa meditação a respeito da cruz, este objeto, um objeto de tortura, um objeto de dor, um objeto de vergonha, mas que pelo sacrifício de Jesus, ele se transformou no objeto da nossa gloriosa salvação, da nossa gloriosa esperança. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, de 14 e 15, esses dois versículos, assim diz a palavra do Senhor: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo é o amor que nos constrange. O constrangimento, essa palavra aqui no original, é a ideia de vergonha e também de motivação. Nós olhamos para a cruz, nós olhamos por esse feito inigualável, porque Deus se fez homem, Deus encarnou, Jesus, o Deus eterno, Criador de todas as coisas, se fez homem. Desceu, habitou entre nós, humilhou-se a si mesmo, se fez homem, obediente, e uma obediência tamanha que ele foi até a cruz para pagar o preço dos nossos pecados. O meu pecado, o seu pecado foi pago na cruz do Calvário. Por isso que ao olhar para a cruz, eu fico constrangido. Eu fico envergonhado porque sei que não sou merecedor dessa manifestação de amor, de sacrifício, para que eu pudesse ser perdoado. Toda a ira de Deus está sobre aquele que está sem o perdão de Jesus. As pessoas não vão para o inferno porque ali vão pagar um preço para Satanás. Pelo contrário, nós nascemos em pecado, nós nascemos inimigos de Deus, a ira de Deus está sobre nós, mas essa ira ela é aniquilada, ela é aplacada por causa do sacrifício de Jesus. Por isso que ao olhar pela cruz, eu fico constrangido. Vergonha, motivação, que me faz ler esse versículo assim: pois o amor de Cristo me constrange, porque estou convencido de que Ele mesmo morreu por mim, e Ele morreu por mim para que eu não viva mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. A resposta que eu dou diante desse constrangimento é uma vida para Ele. Nós já falamos de sermos um discípulo para a glória de Deus, de ser um servo para a glória de Deus, mas hoje nós vamos ver a respeito de eu vou viver para a glória de Deus. Viverei para a glória de Deus. Nos outros eu fiz uma oração, eu fiz uma petição. Agora eu dou uma declaração, eu dou uma afirmação. Viverei para a glória de Deus. Olhar pela cruz, para a cruz, eu decido, eu vou viver para a glória do Senhor. Ainda pensando na cruz, eu me chego na cruz pecador e saio dela justo. Eu me achego condenado, mas pela cruz eu saio liberto e salvo. Eu me achego à cruz inimigo, mas pela cruz eu agora tenho paz com Deus. Eu me achego como um filho da desobediência, mas quando passo pela cruz, eu me torno filho de Deus. Eu me achego à cruz sem esperança, mas pela cruz agora eu tenho uma viva esperança. Aleluia, aleluia. Viverei para a tua glória. Efésios, capítulo 4, versículo 1, depois do 17 a 32. Efésios, capítulo 4, versículo 1, depois de 17 a 32. O apóstolo Paulo fala assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Mais uma vez, como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Agora de 17 a 32. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios,
que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com os que estiverem em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Viverei para a glória do Senhor. Viveremos para a sua glória. Por que estou batendo nessa tecla? Glória, a glória, a glória. Porque o ato de Deus em Jesus na cruz do Calvário, ele nos dá um resultado que dignifica aquilo que ele fez. Reconhecimento, exaltação, louvor, adoração, elogio sem cessar a esse Deus que tomou uma disposição, que teve uma disposição de se fazer homem. De viver uma vida de obediência ao Pai. Obediência. Uma vida que é o nosso modelo de como devemos viver. Uma vida satisfeita, plenamente satisfeita em Deus. Nós buscamos satisfações de diversas maneiras, mas em Jesus nós encontramos a verdadeira satisfação. E é isso que o texto nos diz. Primeiro, você deve rejeitar a vida pela qual Jesus morreu. Jesus, ele morre para nos dar uma vida diferente. Uma vida diferente. Se nós olharmos de novo lá para 2 Coríntios 5, 14, 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, Jesus ele morre a nossa morte, ele ressuscita para que possamos viver a vida dele. Então, dessa maneira, eu preciso rejeitar a vida pela qual Jesus morreu. Jesus morreu pelo Fábio, pela vida que eu vivia antes de ser um cristão. Antes de entender a minha condição, me arrepender dos meus pecados e me entregar a Ele, exclusivamente a Ele. Então não posso continuar vivendo da mesma maneira. É um pré-requisito. Você é cristão, a sua vida tem que ser diferente. A cruz nos constrange. Ela nos motiva. Ela nos envergonha. Eu vou pagar o preço. Eu vou viver a vida que Ele dá. Porque eu não posso viver na inutilidade dos pensamentos que eu tinha antigamente.
As pessoas têm um entendimento obscurecido, escurecido, não conseguem ver a verdade. Estão cegos. Na própria carta aos Efésios, capítulo 2, diz que eles estão mortos nos seus delitos, nos seus pecados. Não conseguem ver a luz, não conseguem vislumbrar a verdade. Mas quando o Espírito Santo age, aí acontece algo maravilhoso. Deus me deu uma iluminação. Eu tive o entendimento. A minha mente, ela precisa ser transformada, ela precisa ser renovada. Porque as pessoas que estão afastadas de Deus, quando nós éramos, e aqueles que estão ainda distantes do Senhor, eles têm uma vida cada vez mais baixa. Como diz as Escrituras, de um abismo chamando outro abismo. Porque diz que eles vão tentar satisfazer os seus desejos com toda avidez, com toda energia, com toda disposição. Eles não chegam a praticar toda a maldade bem devagar, que nem está na praia, né? Vai molhando os pés, os tornozelos, depois mergulha. Não, eles já vão dar um mergulho com tudo, porque são escravos do pecado. Escravos. Se Jesus morreu para me dar uma vida, para dar sentido, por que eu ainda vou continuar vivendo uma vida da qual Ele não deseja que eu viva? Isso precisa mexer com a gente. Eu me converti com 19 anos. Uns aqui cresceram no lar cristão, outros tiveram, cada um tem a sua experiência aqui, graciosa, onde Deus te chamou. Glória a Deus por isso. Mas quando eu disse para os meus amigos que agora eu não ia mais fazer as coisas que eu fazia, que agora a minha vida era de Jesus, todo mundo tirou seu sarro, brincou, duvidaram, e estou aqui até hoje servindo a Jesus. E não me arrependo, não vou me arrepender. Vou perseverar até o meu suspiro para andar e honrar o Senhor. Mas sabe o que eles esperavam de mim? Mudança. Sarros e o que for. Mesmo assim, eles esperavam um Fábio diferente. Você que assumiu a fé há pouco tempo, as pessoas esperam de você mudança. Só que essa mudança, ela não pode ser no seu esforço para agradar pessoas. Tem que ser uma disposição, tem que ser um exercício da sua vontade, tem que ser o seu esforço de depender exclusivamente do Senhor para que você possa viver a vida da qual Ele dá. É algo meio estranho, né? Eu tenho que me colocar à disposição para que Deus possa viver uma vida através de mim. Isso. É um exercício da minha vontade, são os passos que eu dou e Deus vai me conduzir. Rejeite a vida pela qual Jesus morreu. A vida pela qual Jesus morreu. Pense em você. Você ainda tem saudade dela? Ela ainda está com você? Você acha que isso é algo que vai entrar no céu? Do que ainda não foi, você ainda não abriu mão? Se arrepende de ser do Senhor, de pertencer ao Senhor, porque agora você entende que não pode fazer mais algumas coisas? Eu já vi jovem falando isso. Ó, pastor, eu estou meio arrependido. Aí eu, contente do quê? Então, agora não posso fazer um negócio, eu queria fazer tanta coisa. Então, você está arrependido de estar fazendo a coisa que é certa? Acho que é. Eu falei, então, seu coração ainda não é do Senhor, querido. Porque um coração do Senhor, ele é selado pelo Espírito Santo da promessa, o Espírito Santo habita em você, você é batizado no Espírito Santo, você faz parte do corpo de Cristo, e Ele sempre vai tocar seu coração, vai trazer luz à sua mente, aos seus olhos, para que você viva para Ele. Me lembro quando me converti, bem novo, nós íamos lá para onde tinha show gospel, lá toda segunda-feira, em São Paulo, morava em Guarulhos, íamos para lá,
E eu ficava tão feliz, né? E eu com a minha boca suja, eu louvava, entre aspas, né, Deus com meus palavrões. Como as pessoas fazem hoje. Aquele cara é... Desculpa fazer você pensar besteira, mas era assim que eu fazia. Até que o irmão falou para mim, olha, Deus não é isso. A Bíblia nos dá muitas maneiras de nós louvarmos a Deus de uma maneira decente. E ali eu percebi que palavrão é algo que já não podia fazer mais parte da minha vida. Porque não condizia mais com a vida que eu estava assumindo. Então, eu preciso rejeitar a vida pela qual Jesus morreu. Eu não tenho que trazê-la comigo. Pelo contrário. Eu preciso agora abraçar a vida pela qual Jesus ressuscitou. A gente fala muito que Jesus morreu, mas lembra que Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte. Nada prendeu ele. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. E isso tem um significado incrível para nós. Incrível. Porque às vezes parece que nós nos relacionamos com Deus como Jesus, se ele ainda tivesse morto. Mas não, ele está vivo. Ele está vivo. O próprio apóstolo Paulo fala que se Cristo não ressuscitou, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. A nossa fé é vã, é vazia, é inútil, não tem sentido. Agora, se Cristo ressuscitou, nós temos propósito, nós temos direção, nós temos sentido, nós temos um valor imenso. Imenso. Porque Jesus, ele morreu para que a vida que eu tinha ela fosse rejeitada e que eu tenho que rejeitar e para que eu possa abraçar a vida que ele ressuscitou, que ele me dá ao ressurgir. E como que ele me dá isso? Ele me dá e eu posso perseverar. E perseverança é uma palavra que dá a ideia de uma paciência insistente. Eu serei paciente na fé todos os dias, por mais que tudo seja contrário, por mais que eu dê mais 3 passos para trás e 1 para frente, eu não vou desistir, eu vou seguir esse caminho até o último dia da minha vida. Porque ao rejeitar a vida pela qual Jesus morreu e abraçar essa vida, eu vou arrancar minha roupa. E ele usa essa ilustração da roupa. E 3 coisas estão aqui. É o despir-se, é o renovar e o vestir. Despir do velho homem. Entender que o Fábio que não conhecia Cristo, ele precisa ser abandonado. E aí diz que uma vez que eu tiro essa roupa, eu preciso renovar minha mente. E uma vez renovada a minha mente, eu preciso me cingir, eu preciso me vestir da verdade. Tenta imaginar você, né, suado, aquele cheiro desagradável, ninguém consegue ficar do seu pé, perto de você. Você não vê a hora de chegar em casa, tomar um banho, para se sentir limpo. Quando nos conhecemos Jesus, nós queremos arrancar essa roupa suja, fedorenta, e nos lavarmos de verdade. Uma mente renovada, ter uma nova mente, é uma mente que está assumindo cada vez mais verdades, conhecimentos da vontade de Deus no seu coração, na sua mente, no seu interior. Ter uma mente renovada, transformada pela verdade, pela palavra de Deus. O que diz lá em Romanos capítulo 12. Porque uma vez que minha mente ela é renovada, eu tenho uma capacidade, Deus me faz capaz de entender que existe uma vontade de Deus, e que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Não é só me lavar, eu preciso me renovar. Conceitos, valores, princípios bíblicos, verdades doutrinárias no meu coração precisam estar firmadas. Eu não posso encarar os cultos como uma reunião social apenas. É uma reunião social, mas ela é muito além disso. É um culto ao Deus Salvador. É o culto ao Deus Criador. É o culto ao Deus Redentor.
Só Jesus podia pagar o preço dos nossos pecados. Jesus é eterno. Deus é eterno. O pecado ofende o Senhor. E ofende toda a sua glória. Todo o seu esplendor, toda a sua majestade. E somente Deus poderia pagar o preço, o nosso preço, para que toda ofensa do tamanho de Deus pudesse ser perdoada. Vocês entendem que no Madre Teresa de Calcutá não poderia morrer na cruz, não ia dar certo? Que todas as pessoas que você entende como a pessoa mais boazinha do mundo não daria certo? Somente Deus, somente Jesus poderia morrer na cruz. E uma vez ele morrendo na cruz, ele me dá a vida, eu vou limpar minha mente, eu vou transformar meu coração. Eu vou agora me vestir de verdade. Eu vou me vestir do Evangelho. Lá no capítulo 6 fala do que? Da armadura de Deus. Fala de um capacete, fala de sandália, fala de espada, fala de escudo. Para que a nossa fé, ela não seja abalada. Mas ela fique cada vez mais forte, mais enrijecida, mais fortalecida. Assim eu vivo para a glória de Deus. Assim eu vivo uma vida que eu estampo o sorriso na face do Senhor. Eu rejeito, eu abraço e eu pratico. E uma vez praticando, Deus vai ser reconhecido no meu viver. Porque o apóstolo Paulo diz assim lá para eles e diz para nós. A mentira deixada de lado para que a verdade faça parte do nosso convívio. A verdade fazer parte do nosso convívio e não a mentira. É tão desagradável a mentira. Tempos atrás, num programa de televisão, tinha lá o Super Sincero e os autores daquelas peças, daquelas esquetes, fazia parecer que a verdade é algo ruim. Já perceberam como as pessoas tentam fazer isso? Como a verdade é algo ruim? Então é sempre aquela, eu sou sincero, então a pessoa usa a verdade para machucar os outros. Mas eu acredito que eu posso usar a verdade e mesmo assim eu abençoar as pessoas com a minha boca. Dentro de um convívio de igreja, onde o Senhor nos resgata, a mentira não faz mais parte do nosso convívio, mas sim a verdade. A ira, se você é uma pessoa irada, a ira deve ser tratada de imediato, para que o pecado não ganhe espaço no nosso convívio. Mentira de lado, verdade. A ira de lado, a paz. Porque uma vez que eu não tomo essa direção, eu dou lugar ao diabo. Lugar ao diabo. Lugar ao diabo. E quando nós percebemos que nós damos lugar ao diabo? Onde a paz não reina, onde a insatisfação, a murmuração absorve tudo e todos. A diligência no sustento de si mesmo e dos outros precisa substituir a desonestidade. O texto fala que aquele que roubava agora trabalha, faz algo útil com as suas mãos e abençoa quem precisa. Mas ser diligente, ser trabalhador, se esforçar. Sabe uma coisa que me irrita? Tem algumas coisas assim, eu vou escrever um livro assim, coisas que me irritam. Um dia vai sair. É que sempre tem uma pregação que fala assim, tem uma coisa que me irrita. Uma coisa que me irrita, porque eu já convivi isso muito, é crente que entra no trabalho só para dar golpe no chefe. Sabe aquele cara que fica lá 3 meses, vê algumas coisinhas lá e depois dá um golpe, fica processando. As coisas, graças a Deus, acho que aqui não acontece. Mas isso me irrita. Porque um cristão nascido de novo, que vive para a glória de Deus, agora ele trabalha, ele se esforça, ele dá o melhor de si com as suas mãos. Ele glorifica a Deus no seu trabalho. Porque ele não trabalha para o seu chefe, ele trabalha para Deus.
E não fica lá, daqui 3 meses, sei lá quanto tempo lá, consigo dar um golpe. É irritante. Isso não é uma atitude de uma pessoa que nasceu de novo em Jesus. Jesus morreu para isso. Para que não fizesse mais isso, não para viver dessa maneira. Então trabalhe, seja honesto. A linguagem suja e destrutiva precisa ser substituída por palavras que curam ao transmitir amor. Provérbios fala que existem palavras que são mais afiadas do que espadas, que matam. Nós temos que usar a nossa boca para transmitir graça. Primeira vez que eu entendi isso, eu estava falando de Cristo no meu trabalho. Devia ser no intervalo, mas eu estava falando. Era novo, então você não é tão sábio assim, você acha que tem que ficar atrapalhando o trabalho dos outros, tudo bem. Mas eu acabei falando de Cristo, uma pessoa conversando. Falando de quanto a experiência da fé estava modificando a minha vida. E aí um lá que ficava sempre zombando, depois virou para mim, olha, eu fiquei ouvindo você conversar lá com o rapaz, meu coração está pegando fogo. Eu quero saber mais desse Deus. Eu nem estava falando para ele. Mas o que estava saindo da minha boca eram palavras que transmitiam graça de Deus. E Deus fez algo ali naquele coração. Não eu. Deus. Porque nós podemos usar a nossa boca para o bem e Deus vai fazer algo. É Deus que faz. A glória é dele. Sempre. Não linguagem destrutiva, mas agora a linguagem que constrói, que edifica, que fortalece, que encoraja. Atitudes amarguradas que entristecem o Espírito Santo. O Espírito Santo fica triste, pessoal. Existem religiões perto das nossas aí que diz que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. Já viu uma força ficar triste? Ó, Luz, está triste, Luz? Tadinho, vai pagar agora. Não. Ficar triste é uma pessoa, quem tem sentimentos, que tem vontade, volição. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, é Deus. E quando ficamos amargurados, quando o mal se aloja, quando não há perdão, o Espírito Santo fica triste. E se o Espírito Santo habita em você, você também fica triste. Você fica triste. Então eu preciso abandonar essas atitudes amarguradas que entristecem o Espírito Santo, porque elas precisam ser abandonadas em favor de um temperamento agora amoroso, baseado no perdão gratuito de Deus. Versículo 32. Perdoem mutuamente como Deus perdoou vocês em Jesus. Perdoem. A atitude de um cristão é de perdão, não viver amargurado. É viver para a glória de Deus dessa maneira. Como o próximo apóstolo Paulo fala, 2 Coríntios 5,17, as coisas velhas passaram. Tudo se faz novo. Aleluia. Tudo é novo. Tudo é novo. E isso tem que encher o nosso coração de esperança. Tudo é novo. Por isso que eu quero viver para a glória de Deus. Porque tudo é novo. É uma novidade de vida. É sempre algo novo. É sempre uma experiência nova. É sempre essa esperança sendo renovada cada vez mais. Ou você só clama pela volta de Jesus quando você liga a TV ou uma página na internet só tem notícia ruim. Ai, Senhor, volta logo. Não, eu quero que o Senhor volte logo quando eu estou feliz também. Senhor, Maranata, que o Senhor volte. E lembra que Jesus vai voltar, tá? Para quem não sabe, Jesus vai voltar. Amém e aleluia. Ele vai voltar. Nós iremos vê-lo face a face. Nós vamos contemplar a sua glória. E essa tem que ser uma esperança viva. Vivam para a glória de Deus. A cruz me constrange. Quero terminar aqui, ler um hino do HCC. 430. O que darei a Cristo? O que darei a Cristo que se entregou por mim? Como hei de meu amor mostrar a quem me amou assim? Darei minha alma a Cristo e alegre entregarei o meu futuro em suas mãos,
e nada temerei. Darei meus dons a Cristo e sempre o louvarei. Os meus talentos, minha voz, assim consagrarei. Darei meu corpo a Cristo, a mente, o coração. Por onde quer que me mandar, meus pés o seguirão. Darei meus bens a Cristo. Por pouco que eu tiver, aceita e abençoa, ó Deus. É teu também meu ser. O que darei a Cristo, que se entregou por mim? Darei amanhã vida e quem me amou assim. O que darei a Cristo? Eu darei uma vida para a sua glória. Amém?